Eu tô fazendo um vídeo aqui, né? E eu falei sobre essa questão de é bem capaz de, né? Que foi que eu percebi nela de do que ela iria, né, iria fazer, né? Ou pensa em fazer em relação a eliminar as provas, né? Mas e falei da questão da ligação de Hubble, né, com a criança do Sul e das gravações, né, que tem até via satélite, né. Então, como teve policial aí no meio, né, e principalmente policial de Novo Hamburgo, né, então, e sendo amigo de Luiz, né, porque Luiz conseguiu envolver os policiais, na verdade, né, para poder fazer o que ele quer, né, ainda botou uma pastora e tudo, é porque eu ainda não falei sobre 2018, né, quando eu tava lá. E é capaz sim, né, dessa filmagem aí na data desaparecer, né? Não tem só a questão de tentar colocar a minha imagem, né? Ou, ou bem provável desaparecer, né? E se ver, né, aqui meus vídeos, né? Como eles disseram que o pai de Felipe, né, Luiz, é muito esperto, né? É bem capaz, né? Ou até amigos dele ou alguém, né? É, ver essa questão de eliminar, né? Até o próprio as provas, né? Porque na verdade a ligação de Hubble é com a criança. Por que, que os seres superiores disseram isso? Né? O ser supremo de Eduardo disse isso. Felipe e Hubble é assunto de Denise, entendeu? Porque eles viram, né, até sobre a situação da criança do Sul, que foi eles analisaram e eles viram o que foi que o pai de Felipe fez e o que foi que Rubem fez, né? E o que foi que a minha mãe fez por detrás também, né? A ideia da criança não foi de Letícia, né? Mas foi posta lá a questão de Rubel, né? Tanto que o ser supremo de Eduardo falou que Rubel ele não presta nem para a irmã dele, né? E nem para a filha dele. Ele não presta, né? E eu fiquei observando, né? Tanto que eles me disseram que a irmã de Felipe é gente fina, né? E a mãe de Felipe tem um coração bonzão, né? Que eles falaram, ô Denise, a mãe de Felipe tem um coração bonzão, bonzão, né? E eu falei, é pena que eu não vou conhecer, né? E, e ela tem um coração bonzão, né? E ela já tá falecida, ela já morreu, né? Então é isso, né? E sobre essa questão da Prometeu foi que eu percebi em Letícia, né? Quando eu mostrei pra ela que eles mostraram, né? E eu consegui montar o quebra-cabeça em cima das pessoas que ela estava tentando eliminar como prova, né? Eu vi pra mãe de Gabriela morrer é porque vai ter gente da apometria. Gabriela vai sentir, vai ficar muito triste, não vai entender nada, né? Não é morrer na matéria, né? Aí falou de não fale de Gustavo para Felipe, né? Aí agi dessa forma. Como eu falei de Gabriela, eles disseram, não, Denise não fale de Gabriela, né? Só que na época eu falei de Gabriela porque eu vou, quando chegar lá eu vou explicar o porquê. Porque na verdade eu falei de Gabriela para a irmã de Felipe e de Rick para a irmã de Felipe para tentar afastar, né? Não é que eu não queria que Gabriela entrasse na casa de Felipe, né? Mas tentar afastar porque eu percebia, né, minha mãe por detrás do pai de Felipe, né? E o pai de Felipe sendo muito esperto, né? Na verdade eu não tinha nem noção da esperteza dele, né? Quando eu comecei a me ferrar, que eu comecei a entender, né? E eu percebi que a atitude de Luiz também na casa dos familiares dele, né? Na casa de Robel, né?
foi também ideia de Robert, porque eu vi Robert dizendo para a irmã de Felipe, ó, vá ali e converse com Denise, né? Aí eu fui e conversei com ela, né? Depois vá ali e converse com a mãe dela. O Robert estava orientando, entendeu? E eu fiquei observando. Eu fiquei um tempão olhando a atitude de Robert. E vi o irmão de Felipe olhar pra Letícia e dizer, pô, ela é muito inteligente, entendeu? E me olhar, né, e do tipo, e ela é idiota, entendeu? E eu fiquei observando, inteligente por quê? Por causa dessas artimanhas que ela faz, ou seja, eles já sabiam, né, o que ela faz. Por isso que foi colocado que, né, dizendo que Luiz não gosta de ajudar, nem de se ajudar, e o pior, ele iria morrer, né? Aí eu fui e falei pra ele, eu falei, você não gosta de ajudar, nem de se ajudar, né? E o pior, você vai morrer. Por que eu tô dizendo isso? Porque você não quer ajudar nem seu filho, né? E nem seus outros filhos, né? E eu fiquei observando, entendeu? Que ele ainda me perguntou, você tá aqui por causa de meu filho Felipe? Eu falei, não, eu não tô aqui só por causa do seu filho Felipe, entendeu? E realmente eu tô aqui por causa de Felipe, mas eu não tô aqui só por isso, entendeu? Tanto é que quando eu pedi para poder ajudar o pai dele, foi justamente não só para retornar para Felipe, mas para poder a família dele ficar bem, né? E que na época o irmão espiritual falou, Denise, olha o seu futuro, entendeu? E depois eu falei, não, aí eu expliquei o que foi, ele pegou, ele fez, entendeu? Então, foi isso que eu observei, né? Aí quando eu falei isso, o Belial pegou e falou, pronto, agora ele vai mudar tudo, entendeu? E eu peguei e vi a atitude dele depois, né? Que ele foi atrás do espiritual, sendo muito esperto, né? Viu como podia ter, né? Como é que Letícia agia, né? Não quis me ajudar, entendeu? E foi e teve várias situações com minha avó lá no Rio Grande do Sul, né? Meu empresário, né? Largou o pai, né? E o filho lá em Salvador e veio aqui atrás de Felipe, né? Foi tantas coisas que eu escutava das pessoas, eu ia ficar assim, ó, né? Tá com um velho de 54 anos, né? Um monte de situação, né? E por último, essa história da criança, né? E eu percebi que tinha muito policial envolvido, né? E eu falei, nossa, eu não acredito que Luiz, ele conseguiu enganar essas pessoas, né? Ele conseguiu enganar, ainda botou uma pastora no meio e botou gente de evangélico no meio, né? Que era a forma como ia ser morta, e os evangélicos lá, os pastores, para aplicar uma técnica, né? Que eu descobri que era uma técnica quando eu voltei, né? Que tem evangélicos na família de Letícia que eles estavam falando de técnicas tipo 300 e tanto, não sei quanto, né? Em cima da Bíblia. E eu fiquei olhando um tempão, né? Aí eu peguei e falei, quer dizer, aplica uma técnica, a pessoa lá ia morrendo, transição da morte, né? E eu ia morrer esquartejada, toda ferrada. Ia nem meu espírito todo, meu, né? Meu dom, tudo como eu sou, né? E ser levada para um mundo dos evangélicos, um mundo que não tem encarnação nem reencarnação, né? E devido ele ter sido muito esperto e, né? Aí veio a espiritualidade deles. E foi aí que eu vi. Tanto que o análogo que veio, né? O anjo que veio, ele veio com essa afinidade do que ele estava pedindo, né? Afinidade de esquartejamento, cirurgia, tipo, quase esquartejamento, cirurgia sem anestesia, né? E ele vinha com uma frieza, que eu contei pra Letícia, e depois teve voz aí dizendo que o inferno é frio, né? Aí eu me lembrei de velhão, uma vez vindo Henrique dizendo, o inferno é quente, tem um cheiro de enxofre. E eu peguei e falei assim, e tem cheiro de enxofre? Eu não sabia que era quente, tinha cheiro de enxofre, não, né? Que é que a maioria das pessoas dizem isso, né? E eu dei risada, né? Que ela falou, não, o inferno não é frio, não, entendeu? E eu dei risada. Na verdade, ela fez uma situação do que ia acontecer hoje e o que muita gente pensa que a personificação da mão esquerda, né, o inferno, né, é frio. É frio não, é quente e tem cheiro de enxofre.
Aí eu peguei e fiquei observando, entendeu? Aí eu falei assim, poxa, o que o Luiz fez, né? E eu me liguei em Roubel porque quando eu fui pra casa de Roubel, eu vi o comportamento da mãe de Roubel comigo, eu vi o comportamento das pessoas que chegaram depois lá, dos amigos dele. Eu vi o comportamento dele o tempo todo, até em cima da irmã de Felipe. E teve momentos que a irmã de Felipe conversou comigo, ela abriu o jogo, ela conversou sério comigo, né? Até das dificuldades que ela já passou na vida, né? E disse pra mim que ela considerava Luiz como um pai. E eu vi que ela considerava como um pai, tanto que eu vi ela olhando pra mim e se perguntando, tipo, pô, Luiz gosta muito dela, né? Será que tem alguma coisa de bom nela? Né? Às vezes ela até é boa, né? E pra ele gostar, como eu vi várias vezes o irmão de Felipe Wagner olhar pra mim e dizer, o pai gosta dela, entendeu? Só que eu fiquei impressionada, que eu falei, poxa, como é que o Luiz faz isso? Entendeu? Ele foi esperto porque ele quis a espiritualidade, mas de uma forma tosca, né? Tanto que quando eu fui fazer o pedido lá, que eu botei várias fotos, ele olhou, e tanto que ele falou assim, vem aqui pedir largatixa. E eu fiquei, hã? Né? Que eu ainda chamei o Felipe e falei assim, não entendi, né? Ou o Felipe contou pro pai, né? Ou ele rastreou, né, o celular de Felipe, né? Ou ele botou alguma escuta aqui, ou escuta alguma coisa, ou eu não entendi, né? E eu fiquei observando. Aí eu me lembro que Belial veio e falou assim, Denise e Luiz, né? Ele viu as fotos. E os irmãos, ele viu as fotos, ele viu as fotos. Aí falou, tudo que você fizer, ele vai te imitar, né? Tudo que você fizer, ele vai ficar atrás de você, né? E eu fiquei observando. E foi ali que eu percebi, né, como é que poderia ajudar o mundo dos evangélicos, né? Não com pedido, mas com outra situação. Quando eu vi o mundo, que eu falei, esse mundo, né? E o irmão espiritual foi e falou, Denise, vá para o centro espírita e aprenda tudo do outro lado, né? O que era aprender tudo do outro lado? Os fenômenos que eu via e eu ficava sem entender, né? E como eu tenho um raciocínio rápido, eu acabei entendendo as coisas, né? Que foi quando eu me lembrei eles dizendo que a Terra estava passando de provação e expiação para regeneração e que aquelas pessoas que não podem mais evoluir estão indo para tal lugar, né? Para outro mundo, para outro lugar. Ele não fala outro mundo, fala um nome lá que eu esqueci, entendeu? E eu fiquei observando. Eu falei, esse mundo. Aí liguei a situação. Esse mundo é o que eu vi lá da casa de Luiz, né? E eu fico um tempão olhando, tanto que quando esse análogo veio, ele fez bum. Só que eu percebi que ele era menos evoluído, né? E outros que eu vi de outras pessoas, de pastores, eu vi alguns até evoluído, né? E vi como é um mundo de verdade. Eu falei, como o mundo é, né? E fiquei questionando por que ele não tem encarnação nem reencarnação, né? Eu comecei a raciocinar e comecei a entender como fazer eles encarnarem e reencarnarem. E percebi Jesus Cristo nem lá vai. E deve ser alguns análogos que quiseram fazer seus próprios mundos, né? E começou com esse cristianismo aí, né? Se for estudar, né? Vai ver que foi desde o século XIX, né? E foi aí que eu comecei a entender. Eu falei, eu entendi, né? Não tô falando de Edir Macedo que trouxe, né, aqui no Brasil essa questão aí da Igreja Universal e tudo, né? Eu não tô falando disso, né? Eu tô falando o todo, né? Que não surgiu do século XVIII. E eu comecei a observar. Aí eu comecei a ligar as coisas, entendeu? Eu comecei a raciocinar, comecei a procurar, né? E eu comecei a entender, né? Aí eu peguei e fiquei olhando. Aí foi aí que o irmão que come tomate, né? Que eu esqueci o nome dele, né? Ele pegou e falou assim, Luiz não conhece Denise, né? Aí mostrou assim, eu no canto e tipo, pô, Denise, tipo, não conhece ela, né? E falou, Felipe, afaste seu pai de Denise, porque seu pai se apaixonou por Denise, né? E pra, pra ela não afaste ele de Denise, porque ele se apaixonou por Denise. Pra ela não ficar perto dele,
né? Porque ele gosta de muito sexo pra ela não poder se perder, entendeu? E foi e falou isso, aí eu peguei e fiquei olhando. Eu falei, eu entendi, né? E eu peguei e falei, pô, pior que... E ele falou, Luiz é menos evoluído, entendeu? Aí eu falei, sim, mas toda pessoa pode chegar à evolução, né? Mas eu percebi que para poder ter uma mudança em relação a esse mundo aí, tem que fazer algo, né? E para fazer algo não é indo para esse mundo, porque se for para esse mundo não vai conseguir, né? Tem que ir para a personificação da mão direita, né? E conseguir, né? Mudar determinada situação, né? Porque a matriz mesmo é de lá, né? Para poder conseguir mudar e mostrar como pode mudar aqui no mundo material criado também. E eu sei como é, que eu entendi como é. Aí eu falei, aí eu fiquei olhando, né? Aí Belial pegou e falou, tire suas coisas, né? Tire Luiz do meio das suas coisas, entendeu? E eu peguei e observei. Ele pegou e falei, tire seus livros daqui, né? Que foram os livros que eu dei para Felipe. Porque se ele ver, vai ser pior para você, né? Aí eu fui e tive outro comportamento em relação aos livros, né? E eu ainda vi, né? Ele em cima de Wagner e Wagner em cima de Felipe. Que ele falou, Felipe já mudou, mas não 100%, entendeu? E eu vi ele em cima de Wagner, Wagner em cima de Felipe. E pegou e mostrou, Wagner é assim, né? É o que mais parecido com o Luiz, mas por causa de criação, entendeu? É por causa de criação que ele é assim, né? E que um dia ele iria morrer, iria para um lugar melhor, né? E que ele vai mudar como pessoa, né? Vai estar separado do pai, vai mudar como pessoa. Aí eu peguei e fiquei observando, né? E eu fiquei observando. Só que eu percebi que a criação de Luiz veio de herança, né? Hereditário, né? É de geração da família dele que nasce mais homem, né? E com a convivência ali eu pude perceber, né? Por isso que eu falei, porra, a criação é foda, entendeu? E eu peguei e pude analisar, né? Então essa questão aí da criança, né, do sul, a partir do momento que eu colocar isso, né, nas redes, né, e mostrar isso também, né, para outras pessoas, né, é capaz de mudar tudo em relação a isso ou mandar pagar, né? Só que a espiritualidade viu antes, né, que foi essa atitude de Rubel, né, com essa criança aí, entendeu? Porque nada justifica botar uma criança no meio disso, né? Nada justifica. E eu fiquei impressionada em relação a isso. Porque eu falei, pô, como é que bota uma criança? Quando eu soube que eu era uma criança, eu chorei tanto. Quem me contou foi Leonardo Almeida, um amigo de Letícia, bebendo. Né, que eu contei a situação toda. Ele pegou e falou que eu vi os vizinhos comentando, né? Como pode uma criança, não sei o que foi falando. Eu falei, Letícia, como é que você mandou divulgar isso? Né? Só que ela ficou quieta. Eu falei, ó, pra ela divulgar, ou foi Luiz ou foi Robel. Né? E essas últimas vezes que eu falei com ela, eu tinha uma sensação, pelo que eu conversei com ela, que tem contato, né? Tem esse contato com o Rubel. Né? Se é ela ou se é Simone, uma das duas tem. E eu falei, pô, eu fiquei assim, ó. Eu falei, não acredito nisso, entendeu? Porque na verdade não foi o pai de Felipe, foi Rubel, né? O pai de Felipe foi muito esperto, mas Rubel, ele foi. Até quando eu tive do lado dele lá, eu vi como ele estava agindo, né? Eu fico um tempo observando o Rubel, né? A mãe dele também, né? E eu fico um tempo observando, eu dizendo, nossa, como é que a pessoa pode ser assim, né? Até com a própria irmã de Felipe eu observei o jeito dele, né? Deve ter colocado o quê? Ah, não, porque não vai morrer, né? Tá com a SAMU lá, dá anestesia na criança, né? Leva logo de socorro, né? Se não conseguir nada, aplica uma multa. Que foi que o policial falou. Aplica uma multa. E eu ficando pra cara dele, né?
E eu dizendo, gente, como é que pode? Né? E a pastora querendo me levar para a igreja, né? Todo mundo armado já. E eu falei, pô, como é que eles conseguiram enganar as pessoas? Né? Do tipo, colocar essa situação, né? Tipo, ah, não vai matar, então Deus perdoa. Né? Um erro justifica outro. Eu fiquei de cara com isso. Eu fiquei um tempão assim olhando. Eu falei, gente, como é que pode? Entendeu? Eu fiquei um tempão observando. Botar uma criança no meio e do mesmo lado deles, né? Eu fiquei indignada com isso, né? E muito triste, na verdade, muito triste porque não se faz isso com ser humano nenhum, né? E piorou essa técnica aí de botar, né, que eu contei pra Letícia, e teve uma época aí que quando eu saí aqui, os evangélicos não podiam me ver, né? E Letícia ficava preocupada porque o contexto dela comigo é isso aí, que ela se viu na apometria, entendeu? Então o contexto dela era esse aí, né? Que foi que ela conseguiu com as amigas, fez o que fez, né? E o contexto dela foi esse, de não só desconstruir, como matar um espírito. E eu fico observando, né? Eu falei, nossa, é um pior que o outro, miséria essa, entendeu? E eu fiquei impressionada com isso, entendeu? E sendo que a espiritualidade não é isso, gente. E o mundo material, por mais que tenha energia densa, energia radioesteticista, né? Esteticia, energia condensada, centrada, energia, né, da natureza, energia seja lá o que for, né? As pessoas não tem que ser assim com os outros, gente. Entendeu? Você matar um ser humano, matar o espírito de uma pessoa, né? E mandar matar as pessoas dessa forma e usar, né, o evangélico, né, e pastores com uma Bíblia e ele vê lá a pessoa sendo morta, né, e levar o espírito da pessoa dessa forma, né, o mundo deles nunca vai evoluir dessa forma aí, né, e eu fico observando e eu fiquei mais impressionada como foi que conseguiu mostrar isso para os policiais, né. Do tipo, se ela é passada por tudo isso, então uma coisa a mais ou a menos, né? Colocou o quê? Foi em nome de Deus, né? Mas se não aconteceu nada, então a criança não vai ter nada, né? Sei lá como foi. É porque só contando um enredo de verdade como foi, né? O caminho todo como foi. Que eu fiquei observando, eu fiquei horas observando. Eu falei, gente, como é que pode, né? Aí a Letícia foi e mandou divulgar aqui. E eu fiquei um tempão observando ela. Um tempão. Eu dizendo, como é que você ainda manda como se fosse eu? Eu falei, pois é. Aí eu fui na delegacia, né? E o delegado pegou, o delegado não, o policial do civil pegou e falou pra mim, não tem nada aqui. Realmente teve esse caso aí, mas não tem nada aqui. Tipo, esse caso de ter divulgado. Mas não tem, que ele falou que se tivesse, a gente já tinha constatado você. Né? Aí eu falei, tem como puxar essa câmera? Ele, tem, lógico que tem, né? Só que não tem só a questão de câmeras, mas também tem a espiritualidade que viu também, né? Só que isso aí é uma coisa que para muitos ainda é complexo, né? Só quando desencarnar para poder entender, mas eu fiquei de cara com isso, né? Aí depois eu me lembro que o seu Supremo de Eduardo pegou e falou, Felipe Robel é assunto de Denise, né? O Robel é assunto de Denise, né? Aí eu falei, eu espero que Felipe não faça merda, né? E não me trate como uma qualquer uma, né? Tudo bem que ele não sabe, né, do que o pai dele fez. Ele conhece o pai dele, mas ele não sabe de fato o que foi que o pai dele fez, principalmente em relação a essa criança aí, né? Mas eu espero, sinceramente, que, como eles disseram, o Felipe sabe que você não é qualquer uma. E Felipe sabe que é o pai dele, né? Então, tipo assim, ele sabe porque ele conviveu com o pai dele e ele deve ter visto como é o comportamento do pai dele, né? E é bem verdade que teve coisas ali que o pai dele escondeu, né? Eu percebi isso, né? Que eu tentava mostrar as coisas para Felipe
ele pegava e ficava quieto, né? Teve muita coisa que Felipe. Tem muita coisa que Felipe não entende, na verdade. Né? Até quando eu contava as coisas que Letícia fazia, tinha coisas que ele não entendia. Né? E eu ficava observando. Eu dizia, Felipe não entende nada, né? E eu ficava observando, né? E eu via o rapaz que trabalhava com Luiz, né? Direcionando Felipe, né? E sendo que eu vi o espírito dele, né? Do jeito que eu tava, eu vi. Eu falei, pô, o espírito dele, ele é até evoluído, pô, entendeu? Só que Luiz agindo dessa forma aí, né? Não querendo ajudar, a pessoa acaba agindo dessa forma, né? E eu fico observando, né? Tudo é direção, né? E eu fiquei observando. Aí eu entendi o que é que ele quis se ajudar, né? Porque isso que eles disseram, pô, ele é muito esperto, né? E sua mãe, Denise, é uma pessoa muito complicada de lidar, né? E eu fico observando. Eu falei, pô, né? Você sobrevive, né? Porque você tem um raciocínio rápido, é inteligente e sabe pedir, né? E falou, ele foi o pior tipo de ser humano que você teve que lidar em toda a sua existência, né? Que foi o que eu falei pra Letícia. Quando eu voltei, que eu falei, ela é muito esperta, ela é esperto, entendeu? E eu ficava observando, eu conto as coisas pra senhora pra ver se a senhora para com suas coisas e a senhora continua, né? Absorve as coisas e continua e não tem fim nas coisas que faz, né? Eu ficava dizendo pra ela, né, que Felipe falou, mas você contou muita coisa pra senhora. Eu falei, Felipe, eu tive que contar devido a várias situações desde o início, né? Se for ver a minha história direito, vai entender o porquê que eu tive que abrir a boca, né? Infelizmente, né? Eu tive que passar por isso porque veio um erro desde antes, né? Desde antes. E não foi erro meu, não. Foi desde a época de Adriana, entendeu? Desde a época que Rick começou a errar comigo, depois de Adriana, né? E virou uma escadinha. É bem verdade que teve Letícia por detrás desde quando era pequenininha com várias pessoas, mas, né, por ser uma pessoa complicada de lidar e não ter dado valor à filha que tem, mas mesmo assim, né, tem coisas aí que quando a gente não é bem direcionado, quando as pessoas mexem com o sentimento dos outros, as pessoas agem por impulso, fica cego, entendeu? Não vê as merda que faz, né? Que teve muitos erros que cometeu comigo. Não foi só questão de mexer no meu dom mediúnico, não. Entendeu? Teve muitos erros, porque depois de tudo que eu vou mostrar todos os erros que teve comigo, né? Muitos erros mesmo, né? E que não teve necessidade dele fazer aquilo, né? É bem verdade que teve a Adriana e tudo, a Adriana teve inveja e tudo, mas não justifica, né? Foram vários erros de Henrique. E me prejudicou muito. Me prejudicou muito, 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 muito. Né? Com a família, com os irmãos, né? Se teve explicação que eu dei para Felipe, teve algumas explicações que foi. Teve coisas que eu aprendi e eu contei, né? Mas teve coisas que foi explicação de Henrique errada, entendeu? Porque Henrique perdeu tanto tempo, né, com Adriana, com não sei quem, com isso, com aquilo, né, e não, deixou de estudar, né. Esse negócio dele abrir a boca para dizer, leia de tudo para você aprender a debater. Eu ficava dizendo, não, você não tem que ler de tudo para poder aprender a debater, não. Você tem que ler para poder entender. É bem verdade que na internet tem muita coisa errada, mas tem livros, tem coisas aí, e tem coisas na internet, se você souber buscar, que tem coisas certas, entendeu? Então, e ligar as situações, né? Se você tem um dom e você vê as coisas, se você passou por determinada situação e você vê outras coisas, e buscar, né? Não é você ler um livro e dizer, é só para poder debater. Não, você tem que entender. Eu acabei errando algumas vezes por causa das merdas que Rick ficava falando pra mim, né? E eu ficava observando, né?
E que eu acabei falando pra Gabriela as coisas que o Rick falou pra mim, que eu acabei, né? E fora de outras situações, né? Com ar de vingancinha, né? Quem tem como me pagar, me não me deve nada, né? Aí eu fui e falei pra Gabriel, que foi Sandoval que disse, segundo ele, né? Por causa das atitudes, né? Várias atitudes que ele teve, que eu vou relatar aqui uma lista de tudo que eu vi de Rick fazer. Né? E eu fiquei indignada com isso, que eu falei depois de um tempo, fora o coturno com cadastro branco, né? Que eu desci pra show com coturno com cadastro branco, foi a mesma coisa que ele fez com a Aline, né? E como teve a situação comigo, né? As pessoas do meio do metal lá com o Fabrício foi e jogou pra um monte de gente, me colocando como nazista, como um monte de desgrama lá, com coturno e cadastro branco, e eu nem sabia o significado do coturno e cadastro branco direito. Né? Que eu vim estudar depois pra poder entender. Que eu falei, não acredito que Rick fez isso comigo, velho. Né? E ele fez a mesma coisa com a própria Aline. Né? Essa história dele abrir a boca para dizer que Jesus Cristo morreu, né? Não foi crucificado, foi com a lança do destino cravada na costela de Jesus Cristo. E foi um cavaleiro templário que, depois que eu parei para estudar, né? Que eu falei assim, velho, Rick é maluco. O Rick é muito doido porque, né? E liguei as situações que eu vi quando o Belial veio, que ele explicou que o diretor do filme de Emily Rose, né, pediu conselhos a ele para poder fazer o filme, né? E foi quando o Rick me levou para poder assistir esse filme no cinema, né? Aí eu vi várias vezes esse filme, né? Vi relatos, né? Da gravação, né? Deles falando certinho, né? Em Emily Rose, né, a verdadeira Emily Rose, que aí eu vim entender, né, o porquê que Belial traiu, incorporou no corpo de Nero e traiu Jesus e traiu Judas, fez Judas trair Jesus Cristo. Aí eu liguei as situações, aí eu vim entender o porquê que Jesus Cristo não ficou, né, crucificado, né? Ele não morreu crucificado, ele foi crucificado, mas ele não morreu. Por quê? Porque teve alguém lá, né, que cravou, né, a lança do destino, né, ou a lança de tem outro nome dele, né, no tórax de Jesus Cristo, né? E depois eu vou entender o significado da ressurreição. Depois que eu vou entender muita coisa, né? Porque até então eu tava indo na mesma linha de Rick. Eu falei, velho, eu não acredito que Rick fez isso, né? É bem verdade que ele não estudou, mas pô, né? Tudo bem que ele veio sozinho e tal, teve muitas coisas que ele acabou errando, né? Fora a garrafa enterrada que ele enterrou pra mim, né? Que depois eu entendi porque que meus rins estavam ficando pequenos, ainda tá, né? Aí foi tanta coisa, né? Me ensinar o negócio do ovo errado, né? Foi muita coisa que o Henrique fez